Joaquim, obrigado, Ana, obrigado a todos que participaram da organização, né, com destaque para a Ana e para o Daniel. Obrigado a todos que acompanharam esse evento, estamos chegando ao final. Acho que ficou claro, né, o interesse, a importância de um evento como esse, e eu só queria salientar só mais um ponto, né, além de todo o interesse temático, né, eu acho que a gente conseguiu exercitar bem um aspecto cooperativo, um pano de fundo cooperativo que, infelizmente, nem sempre é comum, né, em grupos de trabalho, mas eu acho, gente, principalmente diante da situação atual, né, situação política mesmo, acho que cada vez mais nós temos que nos dar conta de que estamos todos do mesmo lado, né, apesar de pequenas divergências, né, um estuda um autor, outro, isso aqui não é tão legal, tal. Eu acho que a época é para essas divergências serem secundárias e percebermos que estamos todos, sim, do mesmo lado, né? Do lado da formação, do estudo, do valor do conhecimento. Então, acho que isso é um pano de fundo valioso que a gente conquistou, né? Espero que isso permaneça e a gente consiga até expandir. Eu vou apresentar também, preparei um esquema, facilita, né? Muito bem, pessoal. Então, a ideia é apresentar em termos superficiais, é claro, mas espero que com algum interesse. Uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há alguns anos, desenvolvo mais uma pesquisa simultaneamente no âmbito da fenomenologia. Essa é uma pesquisa que vai resultar, eu espero, em um livro, e pela primeira vez vou compartilhar com os colegas, né? Então, espero que tenha interesse alguém. Vou fazer um percurso para deixar claro o problema que eu tento lidar neste livro que estou esboçando, né? Então, para começar o percurso, eu vou me remeter como ponto de partida à obra-chave da consolidação da fenomenologia, as investigações lógicas. Não tem como fugir dessa obra. Embora os termos, os temas, as relações conceituais tenham sido desenvolvidas em textos prévios a essa grande obra, ela se impõe como o desenvolvimento de um amplo projeto filosófico em que o Husserl, talvez pela primeira vez, tenha montado um lugar da fenomenologia. Então, importante retornar a esse momento de consolidação da fenomenologia. Bom, como pudemos ver pelas apresentações anteriores, só as investigações já é um tema de pesquisa para muitos e muitos anos, né? Tal a complexidade da obra, né? Não tem a menor pretensão de esgotá-la, apenas gostaria de chamar a atenção para um modo como os problemas fenomenológicos são tratados segundo esse primeiro modelo desenvolvido pelo Husserl. Devemos, então, lembrar que o projeto das investigações lógicas começa naquele livro anterior às 6 investigações, né? Chamado Prolegômenos, a Lógica Pura. Aquilo compõe a obra. Às vezes, alguns leitores esquecem, né? Deixam aquilo de lado e já vão direto para as investigações. É possível, mas isso enviesa a leitura. É preciso recuperar o projeto estabelecido neste livro, nos prolegômenos. Falando de modo muito resumido, nos prolegômenos, o Husserl aponta para uma ciência ainda a ser estabelecida, a lógica pura, como capaz de estabelecer os fundamentos teóricos de todo o conhecimento. E defende ser necessário uma tarefa complementar ao estabelecimento dessa fundamentação teórica, dessa fundamentação formal.
a tarefa complementar seria uma fundação subjetiva do conhecimento. Isto é, uma clarificação de como o conhecimento pode ser válido do ponto de vista da experiência cognitiva. Isso é estabelecido lá no importante parágrafo 32 dos Prolegômenos à Lógica Pura. Ali, Russell apresenta qual é o alcance da investigação fenomenológica. E o alcance é as condições subjetivas do conhecimento. As condições subjetivas que ele já separa de condições psicológicas, empíricas, e que apontam para a forma da subjetividade cognoscente em geral. Então, o esquema ajuda aqui a resumir os passos, né? A problemática central estabelecida nos prolegômenos é a fundação subjetiva do conhecimento. Esse projeto, em certo sentido, então, fundacionista, estabelecido nos prolegômenos, guia o desenvolvimento das 6 investigações lógicas. Os temas que vão ganhar destaque nas 6 investigações e que vão ser associados, em certa medida, ao que é a consciência, vão ganhar destaque tendo em vista esse projeto, que é um projeto epistemológico, no limite. Não é? Por que o Russell começa as investigações com uma análise da linguagem? A linguagem é o principal ato da consciência? Não sei. Mas, para o projeto fundacionista, é sim. Porque é preciso esclarecer como os princípios e as regras estabelecidas pela lógica pura podem ser tema cognitivo. Como é que podemos ter a experiência da validade lógica exprimida na nossa linguagem? Então, a primeira investigação se dá a partir da linguagem, né? Dando um exemplo, né? Como é que o livro termina, a 6ª investigação? Pelo conhecimento. O conhecimento é a coisa mais importante da consciência? Eu não sei. Mas, do ponto de vista da fundação aberta lá nos prolegômenos, é a coisa mais importante. Tem que esclarecer agora como é que ocorre o conhecimento. E ali os atos são investigados, tendo em vista a resolução dessa problemática. Bem, gente, então, só alguns exemplos, poderíamos dar muitos outros exemplos. Os temas de destaque respondem à problemática estabelecida lá nos prolegômenos. Então, não seria exagerado afirmar que as análises fenomenológicas das investigações lógicas estão a serviço de uma problemática epistemológica, né? Notem, né? Não chama investigações fenomenológicas o livro, chama investigações lógicas. A fenomenologia é ali complementar a problemática da lógica pura. Isso é muito claro na primeira edição. A segunda edição, o Russell realmente fez tantos remendos que é um pouco difícil entender qual é o projeto ali das investigações, mas na primeira é muito claro, né? Então, não seria exagerado, né, afirmar que as análises fenomenológicas estão ali delimitadas por um problema epistemológico. Isso direciona e delimita o escopo da investigação e mesmo favorece algumas formas específicas de analisar a experiência. Então, trata-se de empregar a fenomenologia para desvelar a forma da subjetividade em geral. Forma da subjetividade que deve corresponder aos princípios da lógica pura. Essa é a problemática
fenomenológica, em linhas muito, muito gerais, na obra Investigações Lógicas. E a ênfase no que vai ser ali considerado experiência deve responder a essa expectativa, a cumprir esse projeto fundacionista. Então, as vivências são consideradas em sua forma, são investigadas em sua estrutura. O que da estrutura das vivências permite capturar os princípios da lógica? O que na estrutura das vivências permite estabelecer o conhecimento? Temos ali a base da análise dita estática, da consciência, que ela é estabelecida, essa é uma hipótese de trabalho, né, a partir dessa perspectiva epistêmica que guiaria o Russell. Uma análise das propriedades em nível estático, tendo em vista a caracterização dessas propriedades que respondem às exigências da lógica e do conhecimento em geral. Bom, eu estou sugerindo aqui que há uma limitação, então, ao projeto fenomenológico nas investigações lógicas, né? Não estou sendo o primeiro a falar isso, né? Muita gente já afirmou isso. É mesmo esse ponto, mas eu queria, de modo algum, estou dizendo que isso é uma coisa negativa, que isso é um problema, uma coisa que tem que ser destruída pela história da metafísica, tal. Não tem nada disso. Só estou tentando apontar algo, né, que às vezes não é tão visível, né? Essa análise, então, de fundo estático, ela oferece resultados muito produtivos e muito interessantes para entender o que é a experiência subjetiva. E o Russell não abandona a análise estática, nem no final da sua obra. Embora a análise, depois a gente vai ver, né, a genética ganhe até mesmo proeminência, mas não me lembro nenhum texto do Russell falando, agora vamos deixar de fazer análise estática. Não. Ela oferece resultados muito interessantes, mas é uma forma de análise normalmente limitada ao seguinte, pessoal. Normalmente limitada a uma tipologia dos atos por meio das suas características estruturais, né? Uma maneira privilegiada de estudar os atos intencionais nesse modelo. Russell reconhece já nas investigações lógicas que a consciência é um fluir, é uma corrente sem limites de vivências. Isso está lá no parágrafo 6 da quinta investigação. Mas, logo em seguida, no parágrafo 10 da quinta investigação, ele diz que a análise que será proposta a seguir vai, por assim dizer, recortar, quebrar essa corrente nos seus elos. Os elos são os atos. Os atos que são analisados de forma isolada. Analisados uma vez que se revele quais são as suas características estruturais. Né? Isso é análise fenomenológica nesse primeiro modelo. Lógico que isso aqui está simplificado, né? Tem muito mais coisa, mas espero que não esteja errado. Então, há essa análise no sentido literal, né? Você quebra a corrente de vivências para mostrar quais são as modalidades por meio das quais as vivências, a experiência se constitui. Bom, isso oferece resultados muito importantes, que o Russell mantém até o final. Por exemplo, por meio dessa análise, conseguimos discriminar os principais modos pelos quais temos consciência. Uma grande distinção que aparece nesse tipo de análise é aquela entre intuir e pensar. Talvez seja a distinção fundamental. Está tematizado em vários trechos. Eu cito, por exemplo, o parágrafo 24 da segunda investigação.
Considerem o seguinte, pessoal. Podemos nos referir a um objeto percebendo. Então, tem ali um passarinho, uma calopsita, eu olho a calopsita. Direcionei ao objeto. Falo isso porque eu tenho 6 aqui em casa, né? Então é o exemplo privilegiado. Tem uma calopsita que chama garuda. Eu olho a calopsita. Olhei a calopsita. Tudo bem, saí da sala, eu formulo a expressão nominal, a calopsita garuda. Eu me refiro ao mesmo objeto, mas a forma de referência mudou. De um lado, eu tenho os aspectos próprios do objeto que se manifestam. De outro lado, eu tenho a significação que visa o objeto de forma vazia. Essa não é uma diferença que está nos objetos. O mesmo objeto se deixa apreender em diferentes modalidades. Essa é uma diferença da estrutura da consciência. Não é? Nós podemos intuir e significar, né? Aqui eu uso signitivo no sentido lato, né? Que envolve a significação. Podemos nos dirigir de modos diferentes ao mesmo objeto. Então, não é o objeto que determina o estar consciente. Tudo bem? Não é o objeto que determina o estar consciente. Há estruturas internas à consciência. Consciência não é um vazio, um caos, que apenas reflete o objeto. Tudo isso, a análise estática permite ver. Por outro lado, nós podemos ver mais coisas, né? Então, podemos pensar, então tem uma cisão, né, entre intuição e pensar. São duas coisas totalmente diferentes. Não. Dependendo do ponto de vista da análise estática, esses atos partilham de características. Nós podemos aproximá-los sob outras distinções. Olha só. Intuição e linguagem, pelo menos nas investigações, né, naqueles textos anteriores é um pouco diferente, são atos diretos, não tem intermediários. Na intuição, me dirijo diretamente ao objeto, como ele se dá. E na linguagem também. Eu não me dirijo para a significação para me dirigir ao objeto. Eu penso significativamente ao me dirigir ao objeto. É uma relação direta. E isso se opõe a outros tipos de atos em que há mediação, caráter indireto. Por exemplo, a imagem. Na imagem, eu me sirvo de um representante do qual eu tenho consciência direta para me referir indiretamente a algo ausente. Tudo bem? Relação indireta, relação direta. Podemos classificar os atos por essas características também. Intuição e linguagem se separam por um aspecto, se aproximam por outro. Outras características que permitem qualificar os atos. Se o objeto se doa ou não em pessoa. Se ele se doa em carne e osso, ou você vai dizer em alguns textos nessa expressão. Isso é uma característica que permite também classificar estruturalmente os atos intencionais. Então, nós temos atos que doam o seu objeto. Esses atos são marcados pela característica estrutural da originariedade. São atos originários. Nos atos originários, os objetos sempre estão dados em pessoa. Então, há os atos em que isso não ocorre. São os atos reprodutivos. Atos que não doam o objeto. Olha que interessante, né? Que eu posso qualificar a imaginação, o domínio amplo da imaginação ou da presentificação. A presentificação, ela é reprodutiva relativamente aos objetos que se doam originariamente na percepção. Mas ambos são intuitivos. Interessante. Atos que não doam o objeto também são intuitivos, mas não são originários.
Tudo bem, essas classificações são algumas ideias para mostrar como a análise estática pode ir longe, né? Nós conseguimos fazer muito com essa análise. Veja como essas classificações já deixam a análise da experiência mais interessante. Então, como eu disse, é lógico, tem ali um horizonte epistemológico nas investigações, mas a análise realmente oferece uma compreensão muito rica do que é a experiência. Bom, vamos avançar, né? Exposição não tem a pretensão de esgotar nenhum dos assuntos aqui. Sem dúvida, essas análises legadas pelas investigações e complexificadas no período das ideias permitem compreender muitos aspectos do que é estar consciente, do que é ter experiência. Cabe notar, contudo, que essas análises estão longe de esgotar os recursos teóricos desenvolvidos por Russell. Podemos reconhecer um período posterior à publicação das investigações, em que há uma grande abertura de temas e de considerações metodológicas, que vai ampliar muito o alcance da fenomenologia das investigações. Então, também muitos comentadores apontam para isso, né? O Ricci, por exemplo, muitos outros autores, né? A partir de 1904, aqui eu marquei 1910, um pouco arbitrariamente, mas a expansão continua, né? Uma grande ampliação dos temas e dos métodos, de modo que a problemática epistemológica, se ela continua presente, e continua até o final, né? Como a Ana gentilmente mencionou, né? Na minha tese de livro de docência eu busquei mostrar isso exatamente, né? Mas é verdade que a problemática tende a tornar-se um subproblema no interior de uma investigação que agora almeja muito mais. Almeja desvelar as estruturas últimas constitutivas de toda a experiência, de tudo aquilo que podemos chamar ser. Então, a problemática muda. Interessa agora não só descrever as características gerais dos tipos dos atos, mas revelar também como eles se engendram na imanência consciente e formam um amplo tecido pelo qual reconhecemos o ser nos mais diversos níveis, né? Eu insisto, essa problemática não está ausente das investigações, mas agora a perspectiva é bem mais ampla. Quero chamar a atenção que ganha destaque nesse período um tema que já está presente no início lá das investigações lógicas, em parágrafos muito até curiosos, que são os parágrafos 2, 3 e particularmente o 4 da primeira investigação, mas temas que não são lá desenvolvidos. Por exemplo, o tema a motivação. Ela é um tipo de relação em que os atos não mais se dirigem aos objetos, mas se unificam a si mesmos, em unidades vivenciais amplas. Russell menciona isso, já para tratar dos signos indicativos, lá na primeira investigação. Não é? A visão da fumaça me leva à crença de que há fogo. Há uma unificação entre atos, entre um ato intuitivo, a visão, e um ato judicativo, a crença. São atos de estruturas diferentes, mas que estão unidos no fluir da experiência. Abre-se, então, toda uma nova problemática, entrevista nas investigações, mas lá não levada a cabo. Quais são os tipos de nexos por meio dos quais atos tão diferentes podem se unir, se entrelaçar,
em unidades descritivas extensas. A motivação seria a chave para essa nova problemática. Os atos não se unem simplesmente por uma espécie de impacto causal. Não. Há relações de sentido internas aos atos. Tudo bem? Ganha destaque a análise motivacional. O tema já está lá desde 1900, mas não era explorado. É verdade, uma das condições para explorar esse tema era desvelar a temporalidade imanente da consciência. Sem esse desvelamento, esse problema da motivação não tinha muito como ser avançado, porque se trata justamente da conexão, da formação de uma unidade extensa que supõe, então, um tempo imanente em que a vivência se desenrola. E sabemos que Russell estabeleceu pela primeira vez, de modo sistemático, a análise temporal, lá naquele famoso curso de 1904 e 5, em que muitos temas foram tratados, a presentificação, a percepção, a atenção e a temporalidade, né? Um dos momentos mais lúcidos da carreira do Russell, né? Que ele desenvolve muitos conceitos, é impressionante, né? Analisar o que foi esse curso, né? Pobres alunos, né? Acho que ninguém entendeu nada quando o Russell deu o curso, mas enfim. Então, é claro, é preciso da estrutura formal da temporalização para que as análises motivacionais avancem. Mas, vamos dar mais um passo, é claro que tornar visível essa sucessividade intrínseca às vivências ainda é capturar tão somente a forma universal da temporalização, ainda é capturar tão somente a forma universal do estar consciente, lógico, num outro nível daquela forma lá dos prolegômenos, que era bem estática, né? Mas ainda assim, em termos de forma, o Russell vai mencionar em vários momentos, aí já avançando um pouco, principalmente na década de 20, que isso é limitado. Então, eu me remeto lá ao famoso curso, todo mundo que estuda Russell, mais cedo ou mais tarde, vai cair nisso, que é o curso sobre as sínteses passivas. Lá no parágrafo 27, Russell aponta a consciência do tempo como a forma geral de síntese mais básica de todo estar consciente. Estar consciente é temporalizar. Mas ele também defende ali que essa forma somente esclarece a estrutura abstrata da consciência e que não pode resolver por si só o problema de por que os conteúdos se sucedem como fazem, por que os conteúdos se entrelaçam como fazem, por que os atos, essas unidades distintas pela análise estática, formam a corrente da vida subjetiva, do viver. Russell, então, anuncia que é preciso continuar a análise da temporalidade em uma fenomenologia das associações. Parágrafo 26 das sínteses passivas. É por meio dessa noção, que tem uma história tão torta, né, que tantas vezes remeteu ao empirismo, ao naturalismo, por meio de uma recuperação transcendental dessa noção, que se vai compreender como, no nível da materialidade do conteúdo, as unidades sintéticas vivenciais extensas são possíveis. Bem, então, não basta. Imagina, né? O Russell já foi uma coisa monstruosa, né? Incrível estabelecer a forma temporal da consciência. E alguns anos depois, fala, mas isso não basta. Isso não resolve a problemática do estar consciente.
da experiência, porque isso é só uma forma, isso não esclarece ainda como as unidades intencionais se associam por meio dos seus conteúdos. Tudo bem? Então, todo esse problema está em aberto. Vamos continuar, mais um passo. Lá nas sínteses passivas, o Russell avança essa fenomenologia da associação. Tem lá um capítulo, né, uma seção, chamada Fenomenologia da Associação. Uma das coisas mais interessantes, né, do livro. Mas, rapidamente, o Russell, com o seu olhar imparável, logo ao apresentar o problema da associação entre os atos, já vê um problema mais básico. O problema mais básico é como pode haver o despertar de uma vivência a partir de outra. E passa a estudar ali, a partir do parágrafo 28, as pré-condições das associações entre os conteúdos, dando destaque à força afetiva dos conteúdos. Tudo bem? Isso acontece lá no parágrafo 28. E ali no parágrafo 28 ele anuncia, para tratar desse problema, estaria então na base de uma fenomenologia das associações, ele deixa de lado muitos outros aspectos da vivência. Ele reconhece, as associações ocorrem entre as presentações, mas também entre presentações e presentificações, e entre as próprias presentificações, entre elas mesmas. É algo que anuncia ali um tema grandioso, mas, pelo menos ali, naquele trecho, né? Esse tema é deixado de lado em nome de um problema mais básico que o Russell vai, então, tratar, as pré-condições da síntese afetiva dos conteúdos. E isso, me parece, deixa um problema em aberto. Ficou um problema em aberto. Lógico, tem muitos, né? Mas é assim, né? Conseguimos, então, localizar mais um problema em aberto na fenomenologia, né? Russell começa a fazer uma análise das associações no nível das presentificações, chega a nomear, né? Tem a associação reprodutiva, tem também a associação antecipativa, mas, pelo menos ali, naqueles trechos, né, não desenvolve muito mais a formação de unidades sintéticas entre os variados tipos de presentificação. Bom, tudo isso para montar o contexto da pesquisa que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, 2, 3 anos, né? Então, a ideia é, eu gostaria de avançar nesse problema. O Russell deixou indicações, mas até onde podemos ver, o Russell não resolve. Gostaria de avançar nessa análise motivacional das presentificações. Vou apresentar 2 esquemas, só para ficar bem claro qual é o problema. Então, por um lado, nós temos os tipos estruturais de presentificações. Tá? Rememoração, fantasia, depois podemos pensar, tem uma outra rememoração. Isso aqui seria uma análise estática. Nós podemos distinguir as unidades vivenciais por meio das suas características, né, eidéticas, se quisermos. Né? Então, o que marca uma rememoração? Bom, uma rememoração ela é intuitiva, direta, posicional. Né? E uma fantasia é intuitiva, direta, mas não é posicional. Então, tem uma diferença. Então, nós podemos demarcar aqui tipos de atos. Isso seria uma análise, atenção, gente, intraintencional. Nós demarcamos os atos e tentamos caracterizar o tipo de modalidade referencial
ou seja, relativa ao seu polo objetual. Nós discernimos os atos pelas suas características estruturais. Então, rememoração é posicional, fantasia não é posicional, etc, etc. O que eu quis apontar, né, com aquela parte inicial, é que outro problema fica em aberto. Eu tenho a impressão que o Russell não resolveu, né? O problema seria o seguinte: e a conexão? Como é que esses atos se conectam? Ou não se conectam? Ou sempre são isolados? Parece que não, o próprio Russell reconhece em alguns trechos. A conexão. E isso nos leva de uma análise intraintencional para uma análise interintencional. Tudo bem a diferença? Então, na intraintencional seria aqui a análise vertical, e o problema de uma fenomenologia das associações é uma análise interintencional, que pergunta pelos nexos motivacionais que constituem vivências densas, vivências extensas. Tudo bem? Então, para fazer aparecer aqui o fenômeno, eu me sirvo de uma noção comum, de uma noção neutra em relação às distinções estruturais, e vou tentar, no correr da pesquisa, atribuir dignidade filosófica a essa noção. Eu vou partir da noção de... Partir não, vou chegar, né? Então, essa noção, uma noção comum, ingênua, né? Devaneio. Nós devaneamos, né? Tem gente que, aliás, só devaneia, quase 18 horas por dia, né? É um fenômeno marcante da nossa vida, não é? É algo que podemos reconhecer, mas o termo é uma noção neutra o suficiente que permite capturar essa ideia de que, mesmo entre as presentificações, elas não ocorrem de forma isolada. Elas podem se entrelaçar. Então, para fazer aparecer o fenômeno, veja que já é um pouco de invenção, né, filosófica. Né? Você tem que nomear. Quando você nomeia, você começa a ver. Então, vamos tentar nomear isso a partir de um dado da nossa experiência comum, porque também não interessa inventar algo, interessa clarificar a nossa experiência. Então, vamos pegar essa noção bem ingênua e bobinha de devaneio e tentar mostrar a partir dela que, primeiro, existem experiências de presentificação densas, em que mais de um tipo estrutural entram em síntese. Depois, tentar revelar quais são os princípios associativos que permitem que haja essa síntese. E aí podemos elevar a um tema fenomenológico esse termo corrente em linguagem comum, mas que já tem interessado bastante, pelo menos a neurociência, ciências cognitivas, né? Isso já é um tema já há décadas estudado, mas não muito em fenomenologia, não tenho visto isso. Então, o meu horizonte de pesquisa, o que esse livro vai almejar fazer é propor uma fenomenologia dos devaneios, não é? Imagina, né, se alguém vai dar bolsa para alguém estudar isso aqui, né? Mas, enfim, né? A ideia é aplicar os recursos descritivos da fenomenologia nesses dois níveis, né, estático e motivacional, né? Motivacional associativo, para capturar a legalidade, a normatividade dessas experiências densas, e aí o ponto de partida é sempre a nossa experiência natural, né? Todos nós, né, temos esses momentos de devaneios, todos podemos nos remeter a essas experiências comuns, mas sempre com obscuridade, né? Tanto quando a gente se dá conta, a gente já perdeu o devaneio, né? Isso é muito curioso, né? Então, a ideia é aplicar os recursos fenomenológicos para mostrar que um devaneio
não é só uma casualidade natural, mas há uma legalidade, uma normatividade. Essa é a perspectiva da investigação fenomenológica, gente. Você vai buscar os princípios que atribuem inteligibilidade a esses eventos que parecem totalmente casuais, confusos, obscuros. Tudo bem? Então, esse é o horizonte, mas antes que vocês também comecem a devanear agora muito longe, eu encerro por aqui. Essa é uma apresentação ainda superficial da problemática que eu pretendo avançar nesse livro. Pessoal, muito obrigado pela paciência.